Flamengo liga alerta vermelho e prepara a venda de 4 jogadores. Negócio milionário. Leonardo Jardim projeta a avaliação de jovens e diz que é oportunidade de se apresentarem à Europa. Treinador revela por que escolheu Portugal para a intertemporada e comenta a expectativa para o segundo semestre. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossas redes, vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Terminou agora a Espanha 3, Áustria 0. A Espanha se classifica para as oitavas de final e manda a Áustria para casa. Um futebol assim que só uma seleção esteve em campo, né? A Áustria foi incapaz de dar um chute no gol, impressionante. Foi um passeio assim da Espanha, poderia ter sido 4, 5, 6, 7-0, sem exagero. Vamos ver, né? A Espanha está nas oitavas e está lá do lado da França. Elas podem se enfrentar numa eventual semifinal de Copa do Mundo. Bom, hoje ainda tem Portugal e Croácia, daqui a pouco às 20h08 da noite. O técnico Leonardo Jardim concedeu entrevista coletiva antes do jogo de amanhã contra o River Plate. O Flamengo está em Portugal e o treinador explicou a intenção da comissão ao relacionar vários jovens da base para essa viagem, né, lá em Portugal. E o Leonardo Jardim disse à Flamengo TV, canal oficial do clube: quando organizamos este período de treinos, as pessoas dizem: quer ir para Portugal, ir para a terra dele. Não, nós tínhamos 2 opções: ou íamos para a Argentina ou víamos para Portugal. Depois, o clube decidiu que as melhores condições são aqui. Desenvolvemos ideias que queremos trabalhar, além de expor alguns jogadores nossos na vitrine europeia. Temos certeza que vamos fazer mais aqui do que na Argentina. Sobre o planejamento de utilizar esses garotos, que tiveram pouco espaço no primeiro semestre, mas também abrir as portas para a Europa para eles. E aí o Leonardo Jardim disse: nós temos uma ideia muito clara de fazer uma avaliação da capacidade dos jogadores. O Sub-20 não teve uma temporada muito feliz, mas conseguimos reunir alguns atletas que estavam emprestados e voltaram, como é o caso do Lohan. Vamos conhecê-los melhor? E às vezes os jovens podem ter uma possibilidade na Europa, seja por meio de uma parceria, seja por meio de uma venda. Pode ser uma oportunidade para eles se apresentar à Europa e ao mundo do futebol. Conseguimos conciliar as duas áreas, a preparação e a formação, disse o treinador. Para quem está aqui, dos profissionais, é ganhar mais pulmão para o segundo semestre, consolidar as ideias coletivas para a equipe e no fim do mês são jogos. A cada 3 dias temos que estar preparados. Quem está na seleção não sabemos como voltam e nem quando voltam. Tava meio na cara, né, de que o Flamengo escolheu fazer essa intertemporada em Portugal, levando vários jovens. Para quê? Para colocar aí esses jovens na prateleira de venda, né? As joias da base, alguns jogadores que não tiveram muitas oportunidades, né? Principalmente os que já estão no time de cima, que são jovens e que não vão seguir aí na temporada, né? Tava na cara isso. E os clubes, né, da Europa vão acompanhar esse jogo do Flamengo, principalmente os clubes lá de Portugal. O Flamengo vai jogar com o Benfica, né, no último jogo de amistoso. Então é isso, é para fazer dinheiro, para pegar aí um negócio milionário, uma venda. O Flamengo está precisando vender. O Leonardo Jardim disse mais isso aqui: nós vamos utilizar nossos principais jogadores no jogo contra o Benfica e contra o River Plate, com as trocas, óbvio, de alguns jovens. Contra o Lausanne, vamos aproveitar para colocar mais os jovens em 45 minutos ou mais de 45 minutos, para que a experiência deles não seja só de 20 ou 30 minutos, mas um período em que possamos fazer as avaliações corretas. Paralelamente a isso, né, o Flamengo busca aí vender alguns jovens. O Leonardo Jardim vai ver também, né, alguns jogadores da base do Sub-20 que pode contar para essa reta final da temporada. O Jardim admitiu que preferia não ter aí essa pausa da Copa do Mundo e comentou as ausências. Além dos 9 convocados, Alexandre, Danilo, Paquetá, Léo Pereira, Carrascal, Plata, Arrascaeta, Varela e De La Cruz, o treinador
também não tem Léo Ortiz, que continua se recuperando de uma lesão na coxa. E o Jardim disse, é uma parada forçada, eu pessoalmente preferia não parar, porque isso significaria que eu teria o elenco todo. Temos 9 convocados e mais um lesionado, 10 jogadores que não temos. É como fazer uma refeição só com os ingredientes. Vamos tentar trabalhar da melhor forma, por isso trouxemos os jovens. Esperar que os jogadores das seleções venham sem grandes problemas. Sabemos que 1 ou 2 estão lesionados, e aí ele fala de Paquetá e Arrascaeta, e vão ser baixas que teremos. Mas isso é o futebol, né? Quem trabalha em uma equipe como o Flamengo tem que estar acostumado a essas situações. Quando voltar, temos que integrá-los rapidamente, porque precisamos do elenco completo. Leonardo Jardim está prestes a completar 4 meses de Flamengo. Se não teve tempo de contratar reforços quando substituiu o Filipe Luís, o técnico agora terá uma janela de transferências para adaptar mais ao elenco as suas características. Ele ressaltou, inclusive, que a importância de tirar o melhor do que já existe no clube. Jardim falou, o Flamengo atua, segundo o que eu acredito, com estes jogadores. Com certeza não foi ao mercado buscar atletas diferentes para construir um modelo que acho que seja meu. Como treinador, tenho que me adaptar ao clube que tem, dentro daquilo que o Flamengo tem. Aproveitei as melhores características de cada atleta, procurando colocá-los na melhor situação para renderem, como Pedro, Royal, todos que estão conosco. Meu objetivo é pensar mais nos que estão aqui dos que estão aqui do que nos que podem vir. Sobre a base, Jardim disse, no primeiro semestre acabamos usando 3 jogadores da base, o Everton Araújo, o João e o Wallace Ian. São jogadores que acreditamos, mas em um elenco de 22 atletas e 2 por posição, é necessário que esses jovens consigam ultrapassar etapas. Não vai jogar por ser jovem ou não, mas por competência. São jogadores que nós acreditamos, mas às vezes tem um caminho pela frente. Há a possibilidade de ficar, mas também de seguir outro caminho de evolução. Hoje em dia é importante a formação, mas depois chegamos no sub-20, chegam no sub-20, aproveitam alguns, outros ficam pelo caminho. Queremos ajudar a construir um futuro bom para todos os atletas. O técnico Leonardo Jardim abordou com bom humor a falta de um meio termo no futebol brasileiro, resumindo a oscilação da torcida na expressão ou é Copa ou é crise, ciente de que o clube vive de resultados e tem um histórico recente de títulos. O treinador destacou aí que a pressão por vitórias é inevitável. Embora valorize o futebol bem jogado, ele reforçou que seu foco principal é vencer e saber lidar com essa montanha-russa emocional. O Jardim pontuou aí que o torcedor brasileiro oscila rapidamente entre a extrema felicidade e o pessimismo sem meio termo. Reconhece a enorme cobrança e a necessidade de vitórias contínuas devido à grandeza e ao histórico recente do Flamengo. Tá aí. Interessante essa coletiva do Leonardo Jardim. Acho que ele falou aqui sobre todos os pontos, né? O porquê do Flamengo estar em Portugal, por que relacionar vários jovens, né? Flamengo que não conta aí com 10 jogadores que estão aí convocados ou que foram convocados. Muitos foram já eliminados e estão de férias, então ele vai contar com o que ele tem lá, né? E não deixa de ser aí uma vitrine para os jovens, né? O Flamengo que visa aí vender pelo menos 4 atletas. Aliás, é o nosso assunto de agora, uma informação que saiu na tarde de hoje na ESPN. O Flamengo ligou o alerta vermelho, está preocupado com o fluxo de caixa e também aí o equilíbrio financeiro para o restante da temporada. E por isso, nos bastidores, ao detectar a necessidade de fazer vendas pontuais agora no mercado no meio do ano, o Flamengo vai agir. A ideia do clube é segurar os jogadores titulares ou aqueles que têm a confiança do técnico Leonardo Jardim, como o Emerson Royal, e priorizar a saída de jovens com pouco espaço na equipe. Aliás, a decisão de não vender o Emerson Royal para o Aston Villa, que fez uma proposta de quase 60 milhões de reais, essa decisão ela foi em conjunto, tá? Decisão do departamento de futebol, e aí envolve o José Boto, que é o diretor, e da comissão técnica, e aí envolve o Leonardo Jardim. Tanto o Boto quanto o Jardim acreditam que podem fazer o Emerson Royal render nessa reta final da temporada, mesmo ele ali disputando posição com o Varela. Existe um consenso de que o Varela não aguenta jogar 4, 5, 6 jogos consecutivos, e aí tem o Emerson Royal para dosar. E aí, nesse momento,
o Flamengo trabalha preferencialmente, segundo a ESPN, com 4 nomes para venda. Daniel Salles, 20 anos, lateral direito. João Vitor, zagueiro, 19 anos. Lohan, 19 anos, meio atacante. E o Alacian, 21 anos, atacante. Esses 4 jogadores estão aí lá no início da fila para venda, se chegar alguma proposta por um deles. O Flamengo esteve muito próximo de vender o Alacian, o Red Bull Bragantino. A negociação deu errada, porque aos 45 do segundo tempo, o Red Bull tentou mudar a proposta e também os valores e a forma de pagamento. O Flamengo terminou, né, essa negociação com o Red Bull Bragantino, o Alacian continuou. O Lohan voltou agora do empréstimo do Pisa, da Itália, será avaliado pelo Leonardo Jardim. Aliás, essa intertemporada vai servir para o Jardim bater o martelo sobre o futuro de Lohan. Se ele jogar bem, né, e conquistar a confiança do Leonardo Jardim, ele deve permanecer no Flamengo. Se não, será emprestado ou será negociado de forma definitiva. Mais recente, o Flamengo fechou aí a transferência do promissor atacante Rian Roberto, de 18 anos. O Rian foi para o Shakhtar Donetsk, ele não queria ficar no Flamengo, a família, o empresário, eles fizeram uma... não vou dizer que foi uma sugestão, foi mais uma imposição, né? Eles colocaram essa questão do garoto estar nos profissionais, ser relacionado, o Jardim contar com ele, e não é assim que funciona no Flamengo. O Flamengo não trabalha sob pressão, tanto que fechou essa venda por 10 milhões de euros, 60 milhões de reais, né, ao Shakhtar Donetsk. Emerson Royal, por exemplo, foi uma das saídas vetadas, como eu já expliquei aqui, né, e o Luiz Araújo. Eles entendem que o Luiz Araújo é peça importante para essa reta final, para esse segundo semestre, por isso recusaram uma proposta do mundo árabe, proposta do Al Saad, do Catar, e não querem também abrir conversas com o Cruzeiro, que tem interesse no atacante do Flamengo, Luiz Araújo, a pedido do técnico português Arthur Jorge. Nos últimos dias, o goleiro argentino Agustín Rossi e o atacante Luiz Araújo, ambos de 30 anos, receberam sondagens do exterior, entretanto, o Flamengo recusou. Então, tá aí, jogador importante, o Flamengo vai segurar, por isso que ligou aí o sinal de alerta. Essa janela, que vai abrir agora logo após a Copa, é a janela mais agressiva do mercado. Os clubes europeus gastam mais, e os clubes também do mundo árabe. Então o Flamengo vai precisar se segurar aí, não quer perder nenhuma peça importante, né, nenhum jogador titular, para não atrapalhar o trabalho do Leonardo Jardim. Porque, veja só o exemplo, o Flamengo está nessa lentidão aí no mercado para conseguir contratar. Imagina se perder um titular. Aí, amigo, não vai conseguir uma reposição à altura, porque não vai dar tempo, né? O Flamengo está muito lento aí no mercado. Então vamos acompanhar aí como é que vai ser o desenrolar de tudo isso. Se você chegou até aqui, eu vou deixar o link do Shopping do Rafla no comentário fixado. 2 coisas acontecem quando você compra aqui. A primeira é que, se for um produto rubro-negro, você ajuda diretamente o Flamengo. A segunda é que qualquer produto você ajuda aqui o nosso canal. Grande abraço para você, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!